Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, e bom dia a todos vocês que estão aí em casa, nos ouvindo, nos assistindo nessa segunda-feira que se inicia aí. E o nosso tema de hoje é nutrição nas doenças autoimunes. E aí? Sim, Marcos, ontem eu fiz uma enquete perguntando o que é que as pessoas gostariam que eu falasse hoje, né? E foi o tema mais votado. Acho que eu não cheguei a falar de doença autoimune aqui, mas eu queria... a doença autoimune, ela é muito ainda menosprezada a ponto que as pessoas ainda não têm um bom conhecimento e um interesse em cuidar realmente, né? E quando a gente fala em doença autoimune, por exemplo, a pessoa tem uma doença autoimune, vai para o médico, fica tratando sempre, que é uma doença que não tem cura, né? Ela vai ter controle, mas menospreza muito o trabalho do nutricionista. E eu gostaria muito hoje, né, como nutricionista, que nós nutricionistas, que a gente pudesse quebrar esses paradigmas, tem muito em relação ao cuidado do nutricionista, porque o nutricionista é tido muito como um emagrecedor, né? As pessoas olham como um emagrecedor, passou uma dieta para emagrecer, né? E na verdade a gente é muito mais além do que isso, né? A gente faz um trabalho bem interessante no cuidado, a gente na verdade é um promotor de saúde antes de ser um emagrecedor. Né? Então, que eu queria que vocês entendessem que o nutricionista ele tem um papel fundamental e essencial no paciente que tem doença autoimune, tá? Por quê? A doença autoimune, ela gera um processo inflamatório muito grande. E o nutricionista, ele vem exatamente trabalhar esse processo inflamatório, né? Com a dieta anti-inflamatória, baixando essa inflamação, modulando esse paciente, né? O sistema imunológico. Então, Isabelle, por que eu tenho uma doença autoimune, né? As pessoas às vezes se perguntam, vocês têm ideia do que seja uma doença autoimune, não? Eu não faço a menor ideia. Pronto. Então, existem uma gama de doenças autoimunes e eu vou citar só algumas aqui. A gente tem a tireoidite de Hashimoto, que é o hipotireoidismo autoimune. A gente tem a hepatites autoimunes, vitiligo, psoríase. A gente tem uma gama, né? Artrite reumatoide, a gente conhece muitas pessoas. Eu tenho certeza que alguém aqui conhece um amigo, um parente que tem uma artrite reumatoide, né? Espondilite anquilosante. Então, a gente tem uma gama mesmo. Tem as de nível intestinal, como doença celíaca, a gente tem também a doença de Crohn. Então, são muitas doenças autoimunes e cada uma precisa ter um olhar diferenciado no seu tratamento, tá? É um processo inflamatório, fato, mas a gente precisa ter um olhar da nutrição diferente para cada paciente. E a mesma coisa, aparece um paciente para mim com lúpus, que ele abre um quadro bem diferente de outro paciente, né? Dependendo do grau dessa inflamação que esse paciente está, né? Do grau de inflamação da doença que esse paciente está. Então, aí o nutricionista vem exatamente para bloquear, né? Para diminuir esse processo inflamatório. Então, a primeira coisa que a gente faz, gente, é tentar aí trazer para esse paciente, né? Uma modulação dessa inflamação através de alimentos que são anti-inflamatórios, né? Que vão também diminuir a dor. Não tem inflamação, vai ter dor, na maioria das vezes. E também tentar fazer com que esse paciente, né, tenha remissão da doença. Ou seja, você não vai ter a cura, você vai ter a remissão. Ela vai adormecer aí, fazer com que esse sistema imune adormeça, né? Porque isso é uma resposta errada do nosso sistema imune. Por exemplo, Marcos, se você tem uma doença autoimune de tireoide, suas células de defesa, elas passam a atacar o tecido da tireoide, né? Então, é uma resposta errada aos nossos tecidos. Então, dependendo do alvo, né, que essas células vão atacar, a gente também vai agir na nutrição, tá bom? E evitar que esses pacientes, com essa diminuição do processo inflamatório, evitar que esse paciente desenvolva novas doenças autoimunes. Eu queria que vocês entendessem que um paciente, quando é diagnosticado com doença autoimune, se ele não organiza a alimentação, se ele não organiza seu sono, se ele não organiza seu estresse, ele pode sim ficar nesse processo inflamatório e desenvolver novas doenças autoimunes. Então, eu conheço pessoas que têm 4, 5 doenças autoimunes. Tem doença autoimune tireoide, tem psoríase, tem doença autoimune do fígado. Então, assim, tem hepatite autoimune, né, no caso. Então, assim, tem várias doenças autoimunes exatamente pelo o erro, né, no controle da primeira. Então, assim, é uma porteirinha aberta, tá? Tem uma doença autoimune, se você não tenta fazer uma remissão, ela vai abrir aí essa porteira para novas doenças autoimunes. Isabelle, e a alimentação, né? Que é o que as pessoas querem saber. Então, a gente tem que trazer uma alimentação anti-inflamatória. Evitar esses alimentos ultraprocessados que a gente tem muito no supermercado, né?
o que eu falei até no programa esses alimentos empacotados, né? O alto consumo desses alimentos empacotados gera inflamação. Pessoas, agora que vocês tenham atenção, não estou pedindo para as pessoas tirarem, tá? Tem pessoas que são mais sensíveis, têm uma sensibilidade e intolerância ao leite. Esse leite pode causar uma inflamação, tá? Exacerbar aí essa inflamação. Não são todas as pessoas, tá? Que fique claro. É a mesma coisa do trigo, né? O glúten presente no trigo. Em algumas pessoas, sim, ele pode exacerbar isso. Em determinadas situações, tá? Em determinadas autoimunes. E também a gente oferecer a esse paciente uma dieta anti-inflamatória, que aí a gente vai dar o ômega 3, mais uma vez eu trazendo o ômega 3 aqui. Isso é famosíssimo, né? Gente, o ômega 3, se vocês pesquisarem doença autoimune, ele sempre vai estar relacionado, tá? A gente fazendo pesquisas de artigos, eles sempre vão estar relacionados. Por quê? O ômega 3 é através do DHA-EPA, que se você compra uma cápsula, ela vai ter DHA-EPA, né? Sempre. E o que é que acontece? Essas duas substânciazinhas, elas produzem outras substâncias que vão bloquear a inflamação, tá? Não só em doença autoimune, mas inflamação no geral, tá? E aí a gente tem o gengibre, muitas pessoas, né, tem em casa às vezes, e deixam estragar, né? Colocam lá em geladeira ou no armário e deixam estragar. O gengibre tem uma substância bem interessante no combate à inflamação, que é o gingerol. Tá? A gente também tem a cúrcuma. Muitas pessoas hoje estão bem adeptas à cúrcuma ou açafrão, né? E tem aquelas histórias. Isabelle, no shot funciona? Sim, funciona, naquele shotzinho matinal. Mas a gente também pode ter outras estratégias ao longo do dia, tá? O chá verde também entra aí na questão da inflamação por suas substâncias, tá certo? E a vitamina D. Quando eu falo em vitamina D, gente, é essa exposição ao sol que a gente não tem, tá? Então, pessoas que têm doenças autoimunes, que têm uma vitamina D no sangue baixa, então você vai sim aumentar esse processo inflamatório. O que a gente precisa é diminuir. Então, a vitamina D, ela participa do processo para bloquear essa inflamação. Tá certo? Então, exposição ao sol, 15 minutinhos ao dia, né? De frente, de costa. Eu fico brincando que a gente fica tentando dourar, né? Igual quando a gente vai botar um franguinho lá, tentando dourar. Então, assim, exposição ao sol, 15 minutinhos ao dia é bem interessante. E pacientes que não têm essa recuperação tão rápida da vitamina D, aí a gente pode entrar com a suplementação. Ouvindo aqui pergunta se existem alimentos e quais são os alimentos que causam inflamação. Então, os alimentos inflamatórios, eles são esses alimentos ultraprocessados, tá? E essa questão de causar inflamação vai muito também da individualidade. No geral, esses alimentos ultraprocessados, esses biscoitos de pacote, embutidos, eu gosto muito sempre de bater na tecla dos embutidos. Presunto, mortadela, salsicha, esses alimentos embutidos, eles são muito inflamatórios. Tá? Refrigerantes, tá? Então, esses alimentos industrializados que são ultraprocessados, eles causam uma má inflamação. E a individualidade, ela vem para que a gente perceba que um dos gatilhos para a doença autoimune, eu só queria que vocês entendessem, ó. Uma doença autoimune, ela precisa que você tenha predisposição genética para ter a doença, tá? Mas não necessariamente, gente, quando você tem uma predisposição genética, você vai desenvolver a doença. Depende do ambiente, né? Não é o ambiente que você vive, digamos assim. É o ambiente, quando a gente fala, o que você come, quais são os seus hábitos alimentares. Se você tem uma dieta inflamatória, aí vai fazer acontecer, né? Isso pode ser o gatilho para a sua doença. Infecções, por exemplo, a gente está vendo muito na Covid, agora pessoas que têm Covid, no pós-Covid desenvolvem doenças autoimunes. Isso é bem natural acontecer em processos infecciosos, tá? Então, é sempre bom investigar no pós-Covid, tá? Não é uma regra, não é que vai acontecer com todas as pessoas, mas algumas vezes acontece. Tá? E a questão do sedentarismo, da falta de sono, do estresse, tudo isso são gatilhos para que aconteça. Então, na individualidade, em relação a essa pergunta dele, Isabelle, quais são os alimentos inflamatórios? Se você é um paciente que tem alergia a determinados alimentos, sensibilidade ou intolerância a algum alimento e não sabe, e por toda uma vida você consome esse alimento, então uma hora você vai virar a chavinha para desenvolver essa doença autoimune e o gatilho
foi um alimento. Eu tenho um paciente que ele já era diagnosticado com hipotireoidismo, e quando eu vi que ele tinha, que ele começou a fazer os exames, tinha alergia ao trigo, né, e ao glúten, já associei, porque o glúten, gente, ele tem uma associação muito grande com o hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E aí, quando a gente pesquisou, investigou, ele tinha doença realmente autoimune. Então, ele passou uma vida toda dando ao corpo um alimento que ele era intolerante, e aí, na altura de uma idade, ele desenvolveu a doença autoimune, e o gatilho, possivelmente, pode ter sido esse alimento. Agora, o que eu queria que vocês entendessem, gente, é que existem vários gatilhos, que existem várias situações que a gente não dorme e não acorda com doença autoimune, né? Nenhuma doença, na verdade, a gente dorme e acorda. Isso é uma construção errada de décadas, né? De anos. Então, você vem construindo coisas erradas, por isso que inclusive eu digo, na alimentação, né? Exato, por isso que eu digo, as pessoas fazem coisas erradas, aí tomam ômega 3 para resolver a situação. Não vai resolver desse jeito, né? Então, assim, é toda uma construção errada que você fez na sua vida em relação à alimentação, ao sedentarismo, à falta de sono. Hoje as pessoas têm um hábito muito ruim de sono, né? Você vê esses adolescentes passam a noite no celular. Gente, construam uma boa noite de sono, porque só aí é que a gente vai conseguir moldar muitas coisas no nosso corpo, tá? Então, é muito individual a coisa do alimento inflamatório, mas no geral são esses alimentos processados, são esses refrigerantes, esses embutidos no geral. Isabela, eu tenho uma disfunção na tireoide e rinite, e percebi que o leite de vaca inflama e eu tenho crise frequente. Quem manda aqui esse recado é a Solange, e aí? Solange, eu gosto muito de falar sobre esse assunto e tenho muito receio também, principalmente aqui porque a gente está tendo uma ampla escuta, né? Mas eu vou dizer para vocês, o leite já comprovado em muitos estudos, a gente tem na literatura, encontra muito, né? Que o leite, para quem tem essas rinites de repetição, a retirada do leite, você observa uma melhora absurda dessas crises, tá? O leite, ele aumenta a produção de muco e a nível de intestino, ele também aumenta o processo inflamatório e aí a gente tem, o intestino ele tem uma ligação com todos os nossos sistemas. Então, a partir dele, a gente começa a ter novas crises inflamatórias, né? E aí o leite, por ele ter esse aumento da produção de muco, quando você consome em excesso diariamente, o leite ele vai aumentar essas crises de rinite, tá? Então, eu tenho ótimos resultados no consultório, que os pacientes quando me sinalizam que tem rinite, eu sou aquela que sempre pergunto se isso vai ser bom ou não para o paciente, né? Tem pessoas que não conseguem viver sem leite, né? Isso é um fato. Tem pessoas que são acostumadas desde a infância. Mas quando essas pessoas topam, vamos fazer a retirada do leite e dos seus derivados, né? Não é da lactose, é do leite. Então, a gente passa a usar leite vegetal, as pessoas apresentam uma melhora absurda e sem crises. Tem muitas perguntas aqui chegando. Quem tem rinite alérgica, o excesso de massa pode prejudicar? Macarrão, pão, bolacha? A rinite aí são mais os laticínios, tá? Mas assim, você precisa ter uma dieta mais equilibrada, sem esse excesso de massas, para não prejudicar outras questões. Mas assim, é mais realmente voltado para a questão dos laticínios, tá? Vamos às perguntas, bom dia. Bom dia, Marcos Jandas. Bom dia, doutora. Quem tem gordura no fígado pode tomar ômega 3? E aí? Ótima pergunta. Então, quem tem gordura no fígado, gente, o processo dessa gordura no fígado, ele também gera outras situações, é toda uma cadeia, né? Geralmente quem tem a gordura no fígado, ele vai ter um processo de resistência à insulina, ele vai ter um processo de elevação de triglicerídeos. Então, assim, o ômega 3, ele vai reduzir a inflamação e vai reduzir aí também vai aumentar essa captação de gordura. Então, o ômega 3 é bem interessante para questões relacionadas à saúde hepática também, tá certo? Então, assim, o ômega 3 é sempre interessante. Agora, não adianta a gente introduzir um ômega 3 e você, na alimentação, continuar errando,
tá? E aí a gente tem que tirar o excesso de açúcar, a primeira coisa, excesso de açúcar, excesso dessas bebidas adoçadas e excesso de gordura saturada. O excesso, não é que você vá deixar de comer a gordura saturada, é o excesso dessa gordura ruim, né? Essa gordura trans, essa gordura vegetal também que a gente tem aí na indústria, e graças a Deus a gente tem aí uma nova lei que está tendo a obrigatoriedade da eliminação dessa gordura trans da alimentação. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Isabel, quem tem pressão alta pode consumir a gengibre? Pode. Ótima pergunta. Eita, hoje eles estão demais. Então, gente, o gengibre vai muito da aceitação individual. É muita questão individual. Na verdade, ele não iria subir pressão arterial. Não deveria, né? Nem deve. Porque ele causa uma vasodilatação. Então, é o contrário. Ele não vai subir pressão. Agora, tem algumas pessoas, né? Isso é bem pontual, gente. Isso é individualidade. Então, você que tem que se conhecer e investigar. Quem vai me sinalizar, eu digo muito aos pacientes, você que vai me sinalizar isso. Então, se você consome gengibre, se você percebe um aumento da pressão arterial, isso é algo individual. Porque, na verdade, não é para subir a pressão, porque ele causa vasodilatação. É o contrário. Agora, tem uma paciente minha que ela sempre me sinaliza, Isabelle, se eu consumir o gengibre no chá, né, ele quente, eu percebo que sobe minha pressão. Agora, se eu adicionar o gengibre a outra alimentação, fazendo um shot de manhã, ele não sobe. Então, assim, é muito individual. E eu gosto muito quando os pacientes se conhecem, porque eles passam a fazer a coisa certa, tá? Então, assim, é muito individual. Você é só observar, tá? Tem mais perguntas? Bom dia, Isabel. Gostaria de saber que tipo de alimentos devemos evitar para a questão do intestino inflamado ou diverticulite, né? Porque minha mãe está nesse processo de inflamação do intestino, teve um problema no final de semana passado e está na dieta brava. E Isabelle? Então, os processos inflamatórios do intestino são diversos, né? No caso dela, que eu acho que eu entendi que ela apresentou uma diverticulite, né? Essa inflamação dos divertículos. Então, assim, primeiramente, o que a gente precisa entender é o tipo de dieta. A gente precisa ter realmente uma dieta anti-inflamatória, evitar esses alimentos inflamatórios que eu já falei. Essas outras coisas que eu falei também, essas outras substâncias, esses outros alimentos, eles vão ajudar muito a baixar a inflamação a nível intestinal. E aí a gente entra com o gengibre. O gengibre é muito interessante para a saúde intestinal, muito. Quem não usa, comece a introduzir com paciência, né, com calma no início, para vocês começarem a compreender qual a reação dele no seu organismo. Mas assim, a cúrcuma, o gengibre, eles são extremamente interessantes para a gente baixar a inflamação a nível de intestino, tá? A vitamina D também é bem importante na questão da inflamação, seja intestinal ou não. E aí a gente tinha sempre aquela questão, quem tem diverticulite, entrava muito na questão de não consuma sementes, porque as sementes podem ficar no divertículo e tal. O que eu oriento você pode até consumir de forma que você tenha... seja triturada, né? Você triture em casa, tá? Essas sementes realmente para você não consumir. Ter sempre muito cuidado, gente. Quem tem um processo inflamatório no intestino, a gente não pode estar dando muitos alimentos crus, tá? Muitas folhas. É até engraçado, né? Dizer assim, ai meu Deus, o nutricionista dizendo que a gente não pode comer folha. Nessa situação, tá? Quando a gente tem um processo inflamatório, você pode aumentar, você não vai ter a digestão correta, e aí você vai aumentar o processo de diarreia. Então, assim, nada de tantas folhas de alimentos crus, alimentos têm que ser bem cozidos nessa situação, tá? E nada de estar exagerando com gorduras, nada de estar exagerando com muita massa e entrar com esses alimentos anti-inflamatórios, que vai ser bem interessante. E também o leite, nesses casos de inflamação intestinal, a gente também pede para ter uma suspensão dos laticínios, tá? Tem mais perguntas? Bom dia, Isabela. Isabela, eu gostaria de saber... como usar essa gengibre? É no chá ou pode ser colocado na água de beber? Obrigada. E aí, Isabelle? Gengibre a gente tem várias formas de utilizar,
tá? A gente pode usar como temperinho, a gente pode usar, adicionar à nossa refeição. Por exemplo, tem um cremezinho de girimum, que eu gosto sempre de orientar. Você faz um cremezinho de girimum, tipo um purezinho de girimum, deixa ele menos grossinho e você adiciona na hora do cozimento do girimum o gengibre, tá, gente? Isso dá um sabor completamente diferenciado. Você pode usar gengibre em pó, por exemplo, num shotzinho de manhã com um pouquinho de água. Se você quiser adicionar limão, você pode usar gengibre no chá, né? Bem interessante. Chá de gengibre é muito interessante. Agora, não é aquele 1 litro por dia, tá, gente? É um uso pontual. Você pode usar o gengibre, né, para saborizar a água. Então, o gengibre ele pode ser usado de diversas formas. Claro que você não vai usar todas de uma vez só. Você vai escolher uma e usar ao longo do dia. Existem cápsulas também da substância 6-gingerol, que é bem interessante. Mas o gengibre ele pode, sim, porque ele não tem só o 6-gingerol, né? Ele pode, tem outras inúmeras substâncias saudáveis e aí você pode usar ao longo do dia. Meu pai apresentou no pós-Covid uma esofagite e agora hepatite. O que deve ser inserido na alimentação? Então, são duas situações diferentes, né, de orientação nutricional. A esofagite, a gente gosta muito eu sempre digo muito, os pacientes, mais uma vez, aquela mesma história, é uma individualidade. Tem pacientes que têm esofagite que não aceitam café, né, que pioram a questão do refluxo e pioram a situação aí da inflamação. Já outros aceitam bem, dependendo do horário do dia, então é muito individual. Mas, a princípio, alimentos irritantes, né, refrigerantes, as massas, elas causam muita fermentação, vão aumentar aí a questão da volta desse alimento, certo, gente? E evitar grandes volumes de de uma vez só. Já para a questão da hepatite, gente, eu sou muito cautelosa com doenças no fígado, tá? Por isso que eu sempre peço a vocês muita cautela no que vocês consomem, porque pode ter um efeito rebote aí na questão da doença hepática. A gente alterar as enzimas hepáticas, a gente provocar uma piora aí no paciente que já está com hepatite. Então, assim, a alimentação mais natural possível, a alimentação anti-inflamatória, nada de estar exagerando em ervas, né? Porque a gente já tem o fígado aí meio cansadinho, meio dodói, e precisa ser trabalhado isso aí. Então, nada de alimentos inflamatórios, né? Evite muito esses alimentos industrializados e coloque mais essa comida de Deus, viu? Que aí dá tudo certo. Ok, Isabelle, obrigado por sua participação. Onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Então, gente, vocês me encontram na Galeria Malvina, que fica exatamente em frente à Prefeitura Municipal, tá? No primeiro andar, a Galeria Malvina tem acessibilidade, né? Tem elevador para quem não conseguir subir as escadas. Na sala 204. Telefone de contato 9604-0655. Tá certo? E no Instagram é muito fácil, né? Instagram é fácil. Nutricionista.isabelle com S2LZ. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, Marcos, até segunda-feira. Bom dia a todos vocês e um grande abraço. 7h11.